Oi, gente! E aí, como é que vocês estão? Hoje eu vou te levar para conhecer a Bahia junto comigo, mais especificamente Salvador. Você já conhece? Visitar a Bahia é conhecer um pouco mais da história do Brasil, já que a colonização portuguesa começou por aqui. Fundada em 1549 pelo primeiro governador do país, Tomé de Souza, Salvador foi a capital da administração colonial até 1763, e depois a sede do império foi transferida para o Rio de Janeiro. E Salvador também conta com a maior população negra do mundo fora do continente africano. Salvador tem uma riqueza cultural e gastronômica muito forte, além de um importante legado histórico e arquitetônico. E esse é o Palácio Rio Branco. O Brasil foi descoberto em Porto Seguro, mas a sede da colônia portuguesa foi em Salvador e era no Palácio Rio Branco que os governadores ficavam. Então, dá até para dizer que o Brasil começou aí, nessa praça, onde fica o Castelo Rio Branco. Em frente ao castelo fica o elevador Lacerda, que foi construído em 1870 e divide a Cidade Alta da Cidade Baixa. A Cidade Baixa era só o porto, e a cidade mesmo acontecia na Cidade Alta. E Portugal escolheu Salvador como a capital até por uma questão de defesa, porque da parte alta da cidade era possível ter uma visão completa da Baía de Todos os Santos, então qualquer navio que se aproximasse, os portugueses conseguiam enxergar rapidamente. E como curiosidade aí para vocês, o elevador Lacerda, ele não é um elevador panorâmico, ele é transporte público e custa 15 centavos para ser utilizado. O elevador Lacerda liga a Cidade Alta ao Mercado Modelo, que fica na parte baixa da cidade. E essa é a Baía de Todos os Santos, que foi descoberta em 1º de novembro de 1501 por Américo Vespúcio. E é a maior baía navegável do mundo. Do Palácio do Rio Branco é possível ter toda uma vista da Baía de Todos os Santos, do elevador Lacerda, de toda a Cidade Baixa. E a entrada é gratuita, viu, gente? E uma curiosidade, gente, o Palácio do Rio Branco, ele já foi bombardeado. Em 1912, Salvador teve uma crise política e alguns prédios históricos foram bombardeados. Então, o Castelo de Rio Branco teve que ser reformado. E em Salvador tem a Casa Divina Hotel. Divina era o apelido de Vinícius de Moraes e em torno da casa dele construíram um hotel. Mas você não precisa ficar hospedado no hotel para conhecer, já que no hotel também tem um restaurante e um memorial, onde tem as coisas que Vinícius de Moraes usava. Se você estiver hospedado no hotel, você também pode conhecer o quarto de Vinícius de Moraes. Salvador é uma cidade portuária e por muitos anos o Porto de Salvador foi o principal porto do Brasil. E aí agora vocês estão vendo o Forte de São Marcelo. E agora vamos conhecer o Mercado Modelo. O Mercado Modelo tem de tudo, gente. Tem artesanato,
Tem pimenta, tem farinha, cachaça, cocada, tem muitas coisas da cultura nacional e regional. O Mercado Modelo também tem galerias de arte, com quadros de artistas locais. E como em todo bom mercado, a entrada também é gratuita. E o Mercado Modelo, ele fica no porto da cidade, onde antes era a antiga alfândega, que recebia as mercadorias que abasteciam a cidade. E essa é a Rua Chile, a primeira rua do Brasil. Saindo do elevador Lacerda, ela liga à Praça da Sé. E antes, nesse local, existia uma igreja, a Igreja da Sé, que foi demolida para a rua poder passar e ligar um ponto da cidade ao outro. E essa cruz representa o fim da Igreja da Sé, que foi derrubada para dar lugar à rua. E olhem só que interessante, muitas das igrejas aqui em Salvador só tem uma torre. Por que isso? Porque enquanto a igreja estava sendo construída, a coroa portuguesa continuava a mandar dinheiro para a construção. Então, eles deixavam as igrejas sem uma das torres, porque aí ela continuava sempre incompleta e eles continuavam a receber o dinheiro da coroa. E agora vamos conhecer o Pelourinho. O Pelourinho é um dos bairros mais antigos do Brasil e aqui ficavam os casarões dos nobres de Salvador. E o nome do bairro é Pelourinho porque de fato existia um pelourinho, que era onde os escravos eram castigados. E o Olodum, que é esse grupo de percussão, nasceu em Salvador em 1979. O Olodum é um grupo de raízes afro, mas ele também é um projeto social, porque ele ensina música para as crianças que moram em Salvador. E foi ali naquela janela que em 1995 o Michael Jackson acenou para todo mundo ali em Salvador. E aqui no Largo do Cruzeiro de São Francisco tem um restaurante que é uma delícia, que é o Cuco Bistrô. Eu comi uma moqueca de peixe do dia maravilhosa, mas tem outros pratos também. E essa moqueca tava com bastante óleo de dendê, do jeitinho que eu gosto. Para quem gosta de uma boa moqueca, eu indico dar uma passadinha aqui e provar. E você também precisa conhecer o Farol da Barra, que é uma delícia passear por lá no final da tarde. E o Farol da Barra é um dos principais cartões postais de Salvador.
E o Farol da Barra, antigamente, era mais um meio de proteção da cidade de Salvador. Embaixo do farol fica o Museu Náutico da Bahia, o que também te possibilita ir até lá em cima no farol e ter uma vista panorâmica da cidade. A orla de Salvador foi todinha restaurada. Lá é cheio de bares, restaurantes e é uma delícia passear por lá. E na praia de Estela Maris tem uma barraca chamada Barraca do Ouro. Hoje não é mais uma barraca, mas começou como sendo uma lá em 1995. E aqui tem umas comidinhas deliciosas. Tem camarãozinho empanado, frutos do mar em geral, e vale a pena você vir e conhecer as delícias dessa barraca. E agora vamos conhecer a famosa praia de Itapuã. Ela não é muito boa para tomar banho por conta da quantidade de pedras, mas é um local maravilhoso. Tem o farol de Itapuã também, que rende fotos lindas. E agora eu vou levar vocês comigo para comer acarajé. Acarajé é um bolinho frito no óleo de dendê e ele é feito de feijão. É uma delícia, é perfeito. Ele acompanha vinagrete e camarão. E agora vamos conhecer a Basílica de Nosso Senhor do Bonfim. Aquela, sabe, que as pessoas amarram as fitinhas coloridas na grade da igreja. E você sabe qual é a história dessa fitinha? O nome da fita era a Medida de Nosso Senhor do Bonfim. Por que a medida? Porque era exata a medida do braço direito da estátua de Jesus Cristo que ficava dentro da igreja. E antes essa faixa era mais larga e era usada no pescoço dos devotos, com pingentes, medalhas, e aí só depois é que ela ganhou tamanhos menores e as pessoas amarram nos tornozelos, nos braços e também para decorar a fachada da igreja. E agora eu vou mostrar para vocês outro restaurante que eu amei. É o Mistura. Ele fica na praia de Itapuã. Salvador é uma cidade maravilhosa que vale a pena a sua visita.